apesar dessa conjuntura bastante adversa, ter a possibilidade de discutir essa pandemia contando com a colaboração de pesquisadores de primeira linha, como o professor Raul Guimarães, que é geógrafo, com doutorado pela Universidade de São Paulo, professor livre-docente da Unesp, lá de Campos Presidente Prudente, um grande especialista da geografia da saúde. Estamos aguardando também o professor Paulo Zanotto, que é um epidemiologista também importante do Instituto de Ciências Biológicas da USP. Espero que ele possa entrar e colaborar conosco. E eu queria caracterizar aqui esse seminário Pandemia, Passado, Presente e o Futuro, é uma realização da disciplina Geografia Política e também da disciplina Geografia Regional do Brasil 4, Amazônia. São as duas disciplinas que eu ministro nesse primeiro semestre, e elas estão juntando essas duas disciplinas, mais os componentes do meu grupo de pesquisa Geografia Política e Meio Ambiente. Nós estamos realizando essa atividade como uma atividade complementar, facultativa, que em momento algum substitui as aulas que serão repostas certamente assim que tivermos condições de segurança e para o bem-estar de todos, né? Mas, de qualquer modo, eu acredito também que é importante realizar eventos dessa ordem, porque nós devemos qualificar o debate, e esse é o papel da universidade, entre outros tantos, né? E, para isso, é fundamental, nesse momento, termos embasamento científico, para aí sim podemos elaborar políticas públicas, políticas que têm que ser ágeis, têm que ser tomadas de maneira contundente, né? E, às vezes, com situações difíceis, como é o caso do distanciamento social, que vocês devem estar sabendo, há pouco o governador anunciou, o Dória, o prolongamento, pelo menos até o dia 22 de abril, e assim caminharemos passo a passo. Aqui a Giovana querendo entrar, bem-vinda também, Giovana. Então, essa é a ideia, que nós possamos, ao longo das, pelo menos, 3 próximas segundas-feiras, sempre nesse período das 15 até 16, 16h30, ter a chance de ter convidados aqui, né? A depender aí do nosso desempenho hoje, eu vou convidar outros colegas e vou anunciando a vocês aí a cada sessão. Ao final de cada sessão, tento depois montar uma outra sessão, sempre às segundas-feiras. Então, sem maiores delongas, queria mais uma vez agradecer muito ao professor Raul, que está muito envolvido com essa questão, já que é um reconhecido pesquisador da área de geografia de saúde. E passo a palavra, então, Raul. Agradeço mais uma vez a oportunidade e você com a palavra. Obrigado, professor Wagner, pelo convite, né, participar da disciplina. Eu aceitei de pronto, porque nós estamos num momento de que é preciso um esforço muito grande, a união, todos, pesquisadores, todas as áreas, somar as nossas expertises, né, e tentar dar uma contribuição para entender tudo que está ocorrendo, né, nesse momento de pandemia e que se aponta uma situação de muita confusão daqui para frente, né? E então, como falou o Wagner, a minha formação eu fiz a PUC, né, a graduação, mas mestrado e doutorado, né, na Geografia Humana da USP. Mas a minha livre docência, eu continuei na USP, eu fiz, né, na Faculdade de Saúde Pública, concurso da livre docência, e tenho muita honra de ter tido essa oportunidade. A professora Helena Ribeiro, né, e, e realizei há um ano o concurso de professor titular no Departamento de Geografia da Unesp, na disciplina de Geografia da Saúde, né? Muito me honra também saber que nessa aula, né, nós teremos a participação do professor Paolo, um grande pesquisador, infectologista, né, estudioso do tema, de cara é preciso dizer isso. Nós, geógrafos, que trabalhamos com essa questão da saúde, sempre nós temos que ter essa interlocução com os grandes especialistas do tema, e aí são os epidemiologistas, o pessoal da saúde coletiva, e no caso dessa doença, a importância dos infectologistas, né? Porque nós estamos falando de um vírus que tem características muito específicas, e muito diferentes, né, de um quadro gripal, como muita gente acaba confundindo. Então, aí é preciso ouvir o especialista e a gente pensar de que forma que a geografia pode fazer essa interface, né, com a geografia, com a saúde, né, e a saúde coletiva. No caso aí, então, nós estamos falando de uma pandemia e de a difusão, né, um tipo de difusão muito específica e muito rápida, porque se trata de um vírus com uma transmissão aérea, oral, né, principalmente, e onde você tem
grandes aglomerações, portanto, uma transmissão dos seres humanos para os seres humanos, sem uma intermediação de algum vetor, como, por exemplo, o inseto, no caso da dengue, né? Então, você já tem uma transmissão direta seres humanos, em grandes aglomerações, num mundo, né, interligado, né, desse período da globalização. Então, a gente assistiu, desde novembro para cá, a velocidade em que esse episódio, né, que se desenvolveu lá no interior da China, né, na província de Hubei, e a rapidez como ele foi se disseminando, né, por todos os continentes até chegar ao Brasil. Muito bem. Eu quero também dizer que esse trabalho que a gente está desenvolvendo, ele não é um trabalho solitário, né? Quer dizer, a geografia e saúde é um tema assim, no Brasil que vem sendo desenvolvido nos últimos 30 anos, né? Então, eu quero deixar claro também a importância do investimento público, né? Que nesses 30 anos nós conseguimos realizar 11 simpósios nacionais de geografia da saúde, foram muitas bolsas de pesquisa em mestrado, doutorado, né? E com isso o Brasil conseguiu formar uma massa crítica expressiva, né? Diante da chegada do coronavírus, esse grupo de pesquisadores que o Brasil conseguiu formar nos últimos 30 anos se constituiu enquanto uma rede. Nós estamos organizados numa força-tarefa, que a gente chamou de geógrafos, é uma rede de pesquisadores que envolve aproximadamente 40 doutores, tá, brasileiros, de universidades públicas, institutos federais, espalhados por 17 estados brasileiros, né? E que diariamente a gente vem tentando, então, desenvolver uma ação conjunta, né? Então, eu vou mostrar aí dois resultados desse trabalho recente, expressos através de dois mapas, e explicar um pouco o que é que a gente está fazendo, né? E de que forma essas parcerias têm sido importantes. Então, quando o Wagner me fez o convite, eu até disse, é, toda essa crise que se aponta a partir da pandemia abre uma série de questões, além da geografia e saúde, que debruçar, né? Porque há quem já compare, quer dizer, essa crise econômica que, que coloca o mundo, né? Algo semelhante a um pós-guerra, né? Quer dizer, a crise financeira de 2008 nem se compara com o que nos aguarda, né? Do tombo da economia global. Portanto, você tem aí, com certeza, o ano de 2020 e essa pandemia como um marco histórico, né? Para uma série de transformações econômicas do mundo e que a gente tem que avançar no debate, somar forças, seja com o pessoal da geografia econômica, as dimensões políticas, né? Portanto, essa discussão da geografia política que envolve essa questão, a geografia cultural, enfim, você tem a geografia urbana, né? Então, a gente está tratando uma questão que exige, né, um grande esforço de troca de experiências, de visões, para a gente compreender esse processo na sua complexidade, né? Então, é interessante a gente ver quem poderia imaginar há um mês atrás, né, que a agenda neoliberal, né, fosse envelhecida tão rapidamente, né? Quer dizer, quem é que pode hoje entender que para enfrentar todos os desafios, né, que essa pandemia nos coloca, não precisa de uma ação enérgica do Estado, né? É um investimento do Estado, das verbas públicas, né? Para enfrentar uma série de problemas decorrentes dessa pandemia, né? Então, é curioso a gente ver, né, economistas neoliberais, assim, de bastante expressão, assumindo claramente que agora o momento é uma espécie de uma economia de guerra, né? E que é preciso, portanto,
uma ação enérgica do Estado, né? Bom, e num país como o Brasil, que nós temos aí, apesar da tentativa de sucateamento, né, destruição do SUS, né, e a gente veio assistindo, inclusive, né, o sucateamento dos centros de pesquisa, da universidade, né, nos últimos tempos, você vê que sem a ciência, sem um sistema de saúde como tem o Brasil, que tem uma capilaridade, né, nós temos uma série de serviços que conseguem chegar, né, em comunidades remotas, distantes dos grandes centros, portanto, o Brasil, apesar de todo esse processo, né, de, de enfraquecimento do Estado, ainda tem uma estrutura que pode responder e está tentando responder, né, a esses desafios. Bom, então, o que nós temos feito? Procurado, né, colaborar, independente da gente falar, bom, se isso vai resultar num artigo científico, um projeto, as redes de pesquisadores, nesse momento, nos últimos 60 dias, nós temos trabalhado diariamente para tentar ajudar, seja os epidemiologistas, os pesquisadores, né, especialistas da saúde pública, mas também os serviços de saúde, né, do planejamento, seja no nível municipal, no estadual, como também do governo federal, para mitigar, né, os danos que a pandemia vai causar no Brasil, né? Então, nós temos um problema, todo mundo deve estar acompanhando, da a tentativa de diminuir essa curva, né? Daí a importância do isolamento social, à medida que não há nenhum país do mundo tem uma estrutura de serviço de saúde que dê conta de uma pressão, né, da demanda no pico da curva da transmissão dessa doença, né? Então, nós temos um problema de planejamento, né, de ações emergenciais, né, diante de uma pressão que virá dia após dia. Quer dizer, essa pressão já começa no estado de São Paulo, né? Aqueles hospitais, o hospital de campanha, né, organizado no Pacaembu, começa a ser usado hoje e rapidamente já está sendo ocupado, né? Então, essa é uma grande preocupação de como que a gente consegue absorver, né, essa crescente demanda e evitando diminuindo o máximo possível os danos decorrentes da falta da assistência mesmo à saúde nas situações mais críticas, né? A gente tem assistido, né, a situação aí no Equador, né, que demonstra um pouco. O Equador, que é o segundo país na América do Sul com maior casos, né, de Covid, perde apenas para o Brasil, e ali vocês puderam assistir nos últimos dias o que significa um sistema que entra em colapso, né? Então você não tem aonde colocar os corpos, né? Você tem uma situação né, de um de, de muito sofrimento, né, das comunidades, e principalmente as comunidades mais vulneráveis. Então, é preciso aprimorar as formas de mapeamento, tá? Então, o que nós temos feito? Nós temos atuado em duas frentes de trabalho, né? A primeira, que é ajudar a mapear os casos já confirmados, né? Ou seja, desenvolver uma cartografia, né, de melhor qualidade, né? Porque a gente vê há uma produção muito grande de materiais, muitas coisas com erros, né? Erros de representação ou de inconsistências, né? Então, eu acho que a universidade tem um papel de ajudar a esclarecer a opinião pública, ser uma referência de consulta, né? Para que as pessoas possam entender o que está ocorrendo. Bom, no caso dessa doença, vocês sabem que a subnotificação ela é enorme, né? Nós temos um problema de dar conta dos diagnósticos, né? Há uma fila, já está na casa dos 30 mil exames, né,
aguardando no Adolfo Lutz a conclusão, e você tem óbitos que ocorreram, inclusive sem o diagnóstico completo. Então, a pessoa é uma suspeita né, do Covid, já morreu e você não tem ainda o exame. Né? Calcula-se que de cada caso confirmado, você tenha cerca de 9 casos subnotificados. Né? Você pode trabalhar aí na relação de 1 para 10 casos. Né? Portanto, o problema o que a gente vê nos mapas, né, é uma ponta de um iceberg, é, te dá uma ideia, tá, do processo. É por isso que o mapeamento clássico, né, esse mapeamento mais topográfico de localização, ele é importante, mas a gente também abriu uma outra frente que você trabalhar com análise de tendências, usando, né, da geoestatística. Então, na medida o que a gente tem, né, aí 10% dos dados registrados, né, existe uma série de técnicas que a gente pode trabalhar para você pensar um pouco as tendências, né? Olhar para frente, possíveis rotas de dispersão do vírus, né, pelo território brasileiro. Né? E essa modelagem, existem grupos muito fortes, inclusive, que nem são da geografia, né? Que eu quero destacar o trabalho do grupo do Guilherme Werneck, né, e do Medronho, que é uma equipe da Fiocruz do Rio de Janeiro, né? E tem quer dizer, uma expertise, né, na parte de modelagem espacial, muito bom. E depois eu posso até, para os interessados, passar uma nota técnica que eles publicaram, que aponta um pouco esse cenário, constrói cenários, né? Então, esse trabalho de construir cenários, né? O que você espera, né? Pensando, por exemplo, o sucesso ou não do isolamento social, né? Então, há vários cenários sendo trabalhados, né? Então, se espera que, no mínimo, a gente consiga uns 60% de sucesso no isolamento social, né? O que, em geral, no Brasil se conseguiu nesse período está se encerrando, nos últimos 15 dias, né, que teve uma ação coordenada dos governadores. Aqui já aparece uma questão de geografia política interessante, né? Eu estou afirmando aí, Wagner, mas para a gente pensar. Na história dessa república, da Constituição de 88, eu diria que nós estamos num momento que a primeira vez que o federalismo teve que ser testado, né, a duras penas. O federalismo. Porque nesse momento em que o governo federal, liderado por esse presidente, né, mantém uma agenda que foi abandonada por todos os líderes mais, né, retrógrados como ele. Né? O próprio Trump já abandonou essa agenda, o da Itália, você tem na Hungria, né? Todos esses presidentes foram abandonando essa agenda ainda que se mantém aqui no Brasil. E aí você teve um conflito, uma tensão entre os poderes, né? Em que se fez presente uma força dos governadores, mas também e essa força dos governadores se sobou a uma frente municipalista, né? Então, nós temos a Frente Nacional dos Prefeitos e também o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, que é o CONASENS, que exerceu uma articulação para que os prefeitos fossem protagonistas, né, dessa política do isolamento social. E assim passamos esses primeiros 15 dias, né, e que com algum sucesso, porque os dados de mobilidade, né, calculados aí, o pessoal está monitorando pelo telefone celular, né? Então, existem pesquisas utilizando as informações do Google, né, do Waze e também das empresas de telefonia celular. Tá? São informações das empresas privadas que foram acessadas pelo Ministério da Saúde, por equipes de pesquisadores, para se avaliar um pouco
como é que se deu essa mobilidade, né? E o relatório do Google está disponível, também posso passar para vocês. É interessante ver, né? Por exemplo, em alguns estados, como no Ceará, que o isolamento teve um sucesso de 70%, né? Agora, no que se refere ao interior, né, se refere a São Paulo, o interior de São Paulo não seguiu tanto a agenda como na capital, né? O interior de São Paulo ficou na faixa de uns 40% e muita gente aderindo à agenda do presidente da República, não levando a sério a questão do isolamento social, né? Mas agora, da semana passada para essa, a gente está mudando de fase, né, do processo de difusão. Então, o que eu vou mostrar aqui, acho que eu tenho mais uns 5 minutos, Wagner. Mais uns 5 minutos eu tenho, não? Claro, fica à vontade, não há problema nenhum. Então, eu vou colocar aqui um estudo que a gente está desenvolvendo. Deixa eu ver se eu consigo aqui apresentar. Vocês conseguem ver Sim, minha tela? vemos sim, Raul. Bom, então aqui, esse aqui é um trabalho, né, que a gente está desenvolvendo, aí já de modelagem espacial, né, para pensar um pouco a difusão do vírus pelo território paulista, né? Aqui nós estamos usando, é um modelo, é um estudo exploratório, né, que analisa a relação espaço-tempo, né? E a gente usa aí uma técnica que é uma análise da distância inversamente proporcional. Aqui vocês veem o meu cursor, não? O cursor. Dá para acompanhar o cursor, sim. Bom, perfeito. Então o que nós temos? Nessa técnica da análise da distância inversamente proporcional, aqui, cada ponto desse que você vê no mapa é o primeiro caso, né, registrado. Você tem assim, o primeiro caso registrado na cidade. Então, nesse mapa, se considera, se compara as cidades paulistas a partir do primeiro dia que foi registrado um caso confirmado naquela cidade. Bom, e esse modelo também compara os vizinhos, e, portanto, ele vai agrupando os municípios por proximidade temporal. Bom, evidentemente, o que a gente observa aqui? Quanto mais escuro o mapa, são os primeiros episódios, né, que ocorreram. E o que a gente observa? Evidentemente, uma concentração, né, dos casos na área metropolitana e o que nós podemos chamar de uma a macrometrópole, né, macrometrópole paulista, que vai desde a Baixada Santista até Campinas, avançando até São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, né? Mas também essa modelagem de dados aí do dia 3 de abril mostra, né, que você já consegue identificar algumas rotas de dispersão para o interior do estado de São Paulo, né? Bom, isso nos levou além da questão da geoestatística, né, usar também dos conhecimentos que a geografia tem da dinâmica do território paulista, né? Então, o mapeamento dos casos do Estado, então, ao mesmo tempo que a gente tem esse trabalho de modelagem, né, nós estamos tentando contribuir para essa discussão, trazendo a leitura que a geografia consegue fazer da dinâmica do território, né? A dinâmica do território. Então, para isso envolve tanto os princípios, né, do raciocínio geográfico, que é uma coisa que eu tenho dito, que a gente aprendeu da tradição do pensamento geográfico brasileiro, que vai desde os clássicos, né? Você tem lá o, o
o Lablache, né, com o princípio da localização, o Axorre com o princípio da conexão, você tem o Jean Bruns com o princípio da distribuição, né? Você tem o Pierre George com o princípio da ordem espacial. Enfim, então, ao longo dos 100 anos do pensamento geográfico, a nossa disciplina foi desenvolvendo uma série de princípios que, reunidos, permitem dizer que há uma forma de você raciocinar todo esse processo a partir do conhecimento da geografia, né? Bom, então esse mapa, de alguma forma, tenta sintetizar esse processo. Aqui em vermelho, na figura geométrica proporcional, são os casos registrados até o dia 3 de abril, no estado de São Paulo, mostrando essa concentração na área metropolitana de São Paulo, né? Bom, eu esqueci de dizer que a modelagem espacial que a gente fez, né, mostrou que o processo de difusão do Covid pelo território brasileiro, ele é um processo de difusão hierárquico. O que significa isso? Significa que o vírus ele tem se disseminado partindo das maiores cidades para as menores, e principalmente considerando, evidentemente, as conexões entre as cidades, e aí vai ter o que? O peso da cidade de São Paulo. Quer dizer, não é à toa, né, que a porta de entrada do vírus no território brasileiro se deu através da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, depois Fortaleza e Brasília, porque nós estamos falando dos 4 hubs, né, da rede aérea internacional que conecta o Brasil, né, na circulação aérea internacional. Muito bem. Então, a cidade de São Paulo ela é estratégica, ela é o epicentro, né, do processo de difusão do Covid pelo território brasileiro. E aí, no decorrer do tempo, essa difusão vai se dando das cidades principais para as cidades mais diretamente ligadas a esses centros principais, até chegar nas cidades de importância secundária e terciária, tá certo? Então, esse mapa ele mostra um pouco todos esses conhecimentos que nós estamos falando, né? Primeiro que nós usamos aqui de algumas estruturas espaciais elementares, como proposta pelo Hervé Terry, né, para entender as chaves da leitura do território brasileiro, né, a questão da coremática do Brunet, ou seja, você pensar assim, quais são as estruturas espaciais do território paulista que têm sido responsáveis por essa disseminação. Então, aqui, olha, tá vendo na legenda, as estruturas espaciais elementares, ó. A gente destaca, primeiro, essa borda tracejada em verde, né, ela é o limite desses municípios sobre a ação direta da macrometrópole paulista. E se você for ver a grande concentração dos casos, ocorre dentro dessa porção do território paulista, principalmente pelo eixo aqui da Anhanguera e da Dutra, o que o Hervé Terry ele vai chamar no artigo que ele publica, né, na revista Confins, que é a dorsal paulista. Você veja que a dorsal paulista é o grande eixo de difusão, né, do Covid no território paulista. Só que da semana passada para essa, nós estamos mudando de fase. Então, nós estamos assistindo um transbordamento, né, da difusão para além dessa borda aqui indicada, em direção ao interior de São Paulo. E o primeiro município que apareceu casos confirmados é São José do Rio Preto, não é por acaso, né, porque nós estamos falando de uma cidade que tem sido a porta de entrada de muitas doenças infecto-contagiosas no interior do estado de São Paulo. E agora começam a aparecer os casos nas principais cidades desse interior. Aqui nós marcamos com 2 cores diferentes, né,
Em pink, né? Um rosinha aqui, seriam os municípios urbanos fortemente conectados a esses centros regionais. Tá? Você pode ver que, tirando os principais centros, né, do interior, aonde nós estamos encontrando o caso, ocorre principalmente nesse tipo de município. Um segundo tipo de município é o que a gente está chamando de município urbano secundário. Ele é um município que tem uma conexão mais fraca com o seu centro regional, até chegarmos naquilo que o IBGE denomina de municípios rurais remotos. Tudo que está em branco aqui. Então, esses municípios tipicamente rurais são municípios com uma baixa quantidade de pessoas vivendo na cidade e com uma relação de conectividade menor com o seu centro regional. Você pode ver aqui que até o dia 3 de abril, apenas dois municípios desse tipo tinham algum caso registrado. Né? Aqui, na verdade, aqui, esse município é de Piracicaba e aqui na fronteira com Minas Gerais. Todos os outros, você pode ver que nenhum dos casos vai estar nesse tipo de município. Né? Bom, então voltando aqui, deixa eu voltar para a sala aqui. Como é que eu desligo aqui? Isso. Bom, então o que eu quero mostrar com isso? Que ah, nós temos uma forma de pensar geográfica para esse problema. Existe uma cartografia e uma modelagem espacial, né, que a geografia acumulou nos últimos 50 anos, né, que inclusive tem muitos não geógrafos até fazendo uma cartografia muito melhor que nós, né, muito mais avançada, equipes, né, com uma expertise muito grande, mas que também nós precisamos reunir vários conhecimentos integrados. Aqui eu destaco 3 estudos importantes do IBGE que nós estamos usando. O primeiro deles, que é o REGIC, né? Então, o REGIC, que é um estudo das interações entre as cidades na hierarquia urbana, né? E esse estudo, publicado em 2007, mas o IBGE acabou de liberar, né, ainda a versão preliminar da sua edição de 2018, né, do REGIC. Eu tenho ele em mãos também, se vocês tiverem interesse, porque o REGIC, dada a necessidade de entender exatamente a relação entre a oferta de serviços, principalmente os serviços hospitalares, e essa hierarquia urbana. Né? Então, esse é um estudo importante. Outro estudo importante do IBGE é a tipologia dos municípios brasileiros. Então, o IBGE diferenciou os municípios por aqueles predominantemente urbanos, com forte conexão com os centros regionais, até chegar naqueles municípios rurais remotos. Né? E isso é um estudo de 2017. E o terceiro estudo do IBGE, que também é de 2017, que é aquele estudo dos fluxos e redes do transporte rodoviário e aéreo do Brasil. Então, você veja, usando dos conhecimentos que nós já temos, e olhando para toda essa modelagem espacial, o grande desafio é tentar entender e construir cenários, né, das próximas semanas. Nós não temos tempo de escrever uma tese, escrever um artigo, nós temos que ajudar os serviços no calor assim dos dados, é o que a gente está tentando fazer, tá certo? E então é isso que eu queria apresentar, porque proporcionar um pouco o debate, né, já pela hora eu extrapolei o tempo. Então nós estamos aí trabalhando, né? Esse mapa que eu mostrei para vocês vai ser publicado hoje, dessa tipologia. Eu estou chamando das estruturas espaciais elementares. Né? Então, a gente precisa olhar agora para os centros regionais do interior paulista e os municípios que estão mais diretamente conectados com eles, né? Para a gente pensar no plano de contingenciamento. Então, como é que ficam os leitos de UTI? Né? Porque tem um agravante aí. Existem muitos municípios com baixa quantidade de habitantes, mas proporcionalmente uma grande quantidade de idosos. Né?
Os municípios com a maior concentração de idosos se encontra no noroeste do estado, tá? Nas margens aí do rio Paraná. E são municípios pequenininhos, que vivem praticamente da aposentadoria, né, dos seus habitantes e distantes dos equipamentos, né, de alta complexidade. Então, um vírus chegando numa cidadezinha como essa, a gente pode ver cenas como ocorreram, né, na Itália, que pequenas províncias, né, praticamente metade da população, né, foi a óbito. Não, numa situação dramática. Então, mesmo pequenas cidades do interior, né, podem sofrer de forma dramática e de uma forma muito diferente da metrópole. Na metrópole, nesse momento, qual é a questão? A gente diz, a difusão está saindo do aeroporto e está indo para o asfalto. Tá? E você, portanto, passa a ter uma difusão comunitária, né? E entrando nas favelas. Né? Então, essa semana começou a entrar em Paraisópolis, que é a maior densidade demográfica do Brasil, né? 40 mil habitantes por quilômetro quadrado. O isolamento social dificílimo de ser executado, né? E, portanto, são muitos desafios que o Brasil tem de enfrentar, dada a enorme desigualdade social, diferenças regionais, tipos de cidades, né, e regiões. É isso aí, Wagner. Se quiser abrir o debate aí, estou à disposição. Obrigado, Raul. Excelente exposição. Enfim, eu acredito que tem questões aí muito importantes para nós estarmos debatendo. Eu vou aguardar, vou anotar para comentar o seu estímulo aí para o debate sobre a questão do federalismo e o quão estaríamos em risco, né, nesse cenário que a gente está assistindo aí. De fato, preocupa, né? Mas eu pergunto se o Paulo entrou, porventura, ao longo da exposição do professor Raul. Se entrou, por favor, se manifeste. Eu tentei acompanhar os nomes, mas chegou uma hora que eu não consegui mais acompanhar. Estamos com 44 participantes no momento, acho que é um momento de maior frequência, mas me parece que ele não pôde estar conosco. Enfim, mas não há problema, acho que o professor Raul trouxe elementos bastante ricos e importantes, numa análise geográfica muito qualificada. Então, antes, eu passo a palavra aos alunos, né? Quem quiser, peço que a Luísa me ajude aqui na organização do chat. E cada um pode se inscrever por aqui pela ordem, podemos aí começar uma rodada de perguntas. E talvez, enquanto vocês se estimulem, eu faça um breve comentário sobre essa importante questão que o professor Raul colocou com relação a uma possível quebra do federalismo no Brasil, né? Eu diria que talvez isso não tenha ocorrido, porque os próprios militares soltaram documentos, não sei se você teve chance de ler, afirmando a necessidade do isolamento social, do distanciamento social, né? E eu diria que o presidente, percebendo a sua fragilidade, eu diria até institucional já, ele jogou para o seu público, fez um apelo para o seu público, né? Isso ficou mais uma vez comprovado. Ele está fazendo isso frequentemente, né? Domingo retrasado, com aquela caminhada, enfim, para dizer o mínimo, inadequada, né? Que colocou em risco muitas pessoas, já que ele estava no grupo de risco, porque ele conviveu com pessoas que têm o vírus, junto ao comércio em Brasília. E aí, a semana passada, agora domingo, ontem, né? Falando, pedindo aí uma oração, um jejum, etc., um momento onde as pessoas têm que se alimentar para justamente aumentar a resistência se porventura estejam contaminadas. Então, ele tem algum resultado com isso. Também preciso dizer que ele está aí com em torno de 30% ainda suportando, né, achando que ele está fazendo o que deve ser feito. O próprio Datafolha soltou um documento ontem mostrando isso. 37% da população ainda acha que ele está fazendo o que deve ser feito. E isso preocupa muito, porque não por acaso a gente começa a assistir, acho que o professor Raul colocou também muito bem, um arrefecimento, infelizmente, do distanciamento social. Inclusive em São Paulo, né, a imprensa noticiou que esse final de semana algumas praças estiveram bastante ocupadas, as pessoas confundindo, achando que distanciamento social é momento de lazer, sair à rua, né, com famílias pelas ruas, etc. A imprensa chegou a mostrar algumas imagens, e isso preocupa muito, porque é evidente que qualquer tipo de proximidade maior pode levar à profusão do vírus, e nós estamos no momento ainda de contenção, né, da sua espacialização, da sua difusão pelo território paulista, paulistano e do Brasil também, inclusive.
Então, eu concordo, Raul, que os governadores, com muita sabedoria, eu diria, e parte deles baseada em ciência, que é muito bom, isso também é um outro ganho importante dessa crise. Nós estamos vendo a revalorização da universidade, do conhecimento científico, isso é muito importante. Baseado na ciência, então, eles acabaram afrontando as decisões do governo federal. E mesmo assim, é preciso dizer também, começou a tocar o telefone aqui, enfim, peço desculpa, não vou lá atender, daqui a pouco paro, deve ser um desses robôs que ficam ligando para a gente todo instante. Mesmo no próprio corpo dirigente do governo federal, o ministro Mandetta tem se posicionado contra as diretrizes do Bolsonaro. Então, a gente vê que o próprio governo está fragmentado, há uma crise institucional, do meu ponto de vista, muito aguda no governo. Eu diria que não fosse o distanciamento social, estaríamos assistindo manifestações massivas, né, com milhares, milhões de pessoas, até eu imagino, pedindo a renúncia do presidente ou algo do gênero. Mas ele, nesse aspecto, ele deu sorte. Acho que o Covid acabou ajudando, porque por mais que a gente faça manifestações, bata a panela, acenda a luz, etc., isso ainda ganha uma dimensão um pouco espacial, né? Ela é difusa, mas não é concentrada. Então, isso me parece que em termos políticos dilui um pouco esse movimento importante que acho que a sociedade brasileira está mostrando já como resposta. Então, concordo sim, foi uma afronta a um certo federalismo, mas na verdade há uma pessoa que se mostra cada vez mais despreparada para a função que está desempenhando. Lamentavelmente, ele foi eleito e, enfim, veremos os próximos passos, as próximas etapas, apesar que já tem aí processos de impeachment tramitando na Câmara por enquanto, enfim, há muito o que vir pela frente, mas, de todo modo, a sua inabilidade está realmente comprovada, ele não tem a menor capacidade política e de coordenação num momento tão importante e tão sério como esse que a gente está vivendo no nosso país, né? E aí o ministro Mandetta começa a emergir como uma liderança, ele simplesmente, a partir da semana passada, você deve ter acompanhado, ele tirou o foco do ministro Mandetta, falou que as próximas manifestações oficiais seriam com um pool de ministros, entre os quais o ministro Mandetta, procurando já aí afagá-lo, né, apagá-lo, digamos assim, da visibilidade que esse momento está dando a ele, né? E aí, quando a gente vai investigar, o Mandetta não é do partido, quer dizer, ele nem tem partido, mas, de qualquer modo, ele vem de uma outra trajetória, do DEM, etc., enfim, com perfil, claro, uma frente junto ao Bolsonaro, mas que não é do grupo, digamos assim, mais ideológico do governo, que tem aí no Weintraub e tem também no Ernesto as expressões maiores, inclusive com o Weintraub causando mais um problema diplomático, né? Você deve ter acompanhado, um tweet completamente desqualificado para quem tem a função que ele está exercendo hoje, que é o ministro da Educação, e a resposta chinesa já anunciando claramente que vai passar a comprar soja dos Estados Unidos da América por segurança. Enfim, então isso no momento que nós já estamos com uma crise de abastecimento de mercado internacional, o ministro solta um tweet e faz com que o principal comprador de soja do Brasil já sinalize que vai comprar de outro país. Então, teremos certamente no pós-pandemia, e por isso que esse seminário tem esse nome, né, de pandemia, passado, presente e o futuro, nós temos que pensar também no futuro. Assim que a pandemia passar, como nós vamos reorganizar o Brasil, como é que nós vamos pensar em atividades econômicas inclusivas, sustentáveis, né, e que, ao mesmo tempo, permitam uma transição justa, já que nós estamos assistindo, lamentavelmente, momentos difíceis para grande parte da população brasileira, onde finalmente, felizmente, projetos como a renda mínima, né, acabam sendo aprovados, meio a toque de caixa, mas isso vai ter que durar muito além dos 3 meses, como foi anunciado até então, né? Mas, pessoal, eu falei só para dar uma esquentada, estamos agora com 46 pessoas, não sei se o Paulo Zanotto entrou nesse grupo, por favor, se entrou, dá um alô, tenho a impressão que não. Então, fica aberta a palavra a vocês. Se quiserem, se inscrevam aqui pelo chat, aproveitem a disponibilidade do professor Raul, como ele mesmo disse, está muito ocupado com essa frente importante que a gente está assistindo aí, que eu acredito muito embasada cientificamente, com metodologia científica, etc. Vamos ver aqui o que o Cássio está comentando aqui. Diante da disseminação do vírus através do processo de difusão hierárquico, como poderíamos vencer, além de vencer o pico de disseminação, as flutuações de disseminação que já estão ocorrendo nos países originários, como a China, que detectam reincidência de contaminação após os picos de transmissão da doença do Covid-19?
Bom, essa é uma pergunta que certamente o Paulo também teria capacidade de nos ajudar, mas acredito que o Raul, com a sua experiência de estudos de geografia da saúde, também pode comentar. Por favor, Raul. Sem Sem dúvida, dúvida, essa é essa é uma uma discussão discussão para os para os epidemiólogos, epidemiólogos, né? né? Mas eu Mas tenho eu tenho participado participado desse desse grupo grupo que que apoia apoia. a vigilância epidemiológica do Estado, né? E também alguns grupos que estão dando algum suporte para o Ministério da Saúde. E, e de fato, assim, esse é um problema que nós vamos enfrentar, não vai ser nos próximos semanas nem meses. Né? É um problema para o próximo ano inteiro. Né? Não pensem vocês que, bom, acabou esse isolamento, mais 15 dias, passou essa curva. Né? Estamos falando de um processo que, enquanto você não tem uma vacina, um remédio, tudo isso, para você ter um bloqueio epidemiológico, eu tenho que atingir 80% da população, né, que tenha tido contato com esse vírus. Né? Bom, e a China, que é o país que conseguiu controlar, como a pergunta aponta, né? Você tem as reincidências, e eles estão fazendo um monitoramento dos casos assintomáticos. Então, aqui vem uma questão interessante para nós geógrafos, de novo a questão do aprimoramento da localização dos casos, né? Alguns países que tiveram um sucesso, né? Como o caso da Coreia do Sul, por exemplo, comentado sempre nas redes sociais, você tem um intenso processo de diagnóstico, né? Praticamente mais da metade da população passando por diagnóstico, mapeamento muito intenso, né? Para você identificar onde é que estão os assintomáticos, porque alguns estudos mostram que os assintomáticos têm um papel importante na transmissão também, né? Portanto, depois que passa esse momento agudo, né, novas tarefas vão se colocar diante de nós. É por isso que, como o Wagner falou, no meio de toda essa triste situação, você tem uma revalorização da ciência, né, da importância da universidade, dos grupos de pesquisa, e no meio disso a geografia também, né, pela a capacidade que nós temos de ajudar os epidemiólogos a fazer esse planejamento. Há muito tempo se tem se esperado por uma pandemia como essa, né? Vamos lembrar de outras doenças emergentes. Nós tivemos a gripe aviária em 2002, teve a SARS, a MERS, a gripe suína. Né? Nos últimos 10, 15 anos, várias doenças foram surgindo e havia uma preocupação com uma pandemia, dadas as características do mundo que a gente vive. E essa pandemia agora chegou, né? Portanto, é o que eu disse, 2020 vai ser um marco para se pensar, inclusive, as relações internacionais. Aí é um outro tema da geografia política que eu falei que eu acho que eu tenho uma interlocução a fazer com Wagner, né? Porque eu estava lendo a respeito até o risco de manutenção da União Europeia, né? Com o que está ocorrendo. Vocês estão acompanhando o confronto entre países, né, para pirataria de equipamentos comprados por outros. Né? A Turquia reteve uma compra feita pela Espanha. Né? Os Estados Unidos criando dificuldade de exportação de equipamentos médicos, né, para outros países. Né? Então, cada um olhando para a sua própria pele. Né? Então, como vão ficar as relações, né, bilaterais, os blocos econômicos, toda a cooperação, né? Toda uma história da política internacional que o Wagner conhece bem, do pós-guerra, né? Todo esse sistema que se construiu do pós-guerra. E, então, são muitas questões que eu acho que essa intervenção do Cássio nos provoca a pensar do ponto de vista da geografia, né? Porque realmente tem aspectos aí que nós temos que ouvir os epidemiólogos. Muito bem, agradeço ao Raul. Continua aberto aí para quem quiser se inscrever, por favor, ou quiser falar mesmo. A gente só pede, como ninguém está se inscrevendo, só pede aqui, abre o microfone e pode fazer uma pergunta. Enquanto isso, eu queria, acho que a Fabiana quer perguntar aqui. Por favor, Fabiana, abre o seu microfone.
Oi, boa tarde. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, professor Raul. Vocês podem me ouvir? Sim. Eu tenho acompanhado, principalmente via redes sociais, diversos depoimentos de que nas periferias do município de São Paulo, o isolamento social está ocorrendo de maneira muito precária. Inclusive em Paraisópolis, eu trabalhei lá, tenho diversos amigos lá, que relatam que todo o comércio está funcionando, que no fim de semana as festas de aniversário estão acontecendo normalmente, como se nada estivesse acontecendo. É possível sugerir uma influência religiosa ou das fake news, que ela é maior nas periferias e interfere nesse processo de isolamento? Existe algum mapeamento correlacionando o que poderia interferir culturalmente, né, nesse processo de isolamento? Apenas antes do Raul comentar, eu queria apresentar a Fabiana, é doutoranda do departamento, minha aluna também, está estudando aí as questões da sustentabilidade do ODS vinculado à educação. Obrigado, Fabiana. Raul, por favor. Então, você vê a questão da Fabiana, ela mostra uma outra interface, né? A gente mostrou a relação com a geografia política, mas ela mostra uma interface com a geografia cultural, né? E outras dimensões, até da interface da geografia com a psicologia social, né? Da antropologia, né? E nós precisamos da ajuda de todo mundo, porque tudo isso é novo, né? E o que eu tenho acompanhado, e inclusive para um mapeamento muito interessante de um grupo da Fiocruz, primeiro o mapeamento das populações mais vulneráveis, né? Então não é verdade que são só os idosos, né, vulneráveis, mas você tem a população com comorbidades, então a população que está com tratamento de câncer, você tem hemodiálise, né? Mas vamos lembrar que o quadro epidemiológico do Brasil durante o governo Bolsonaro foi se degradando, né? A gente tinha a reemergência de uma série de doenças antigas. Então, por exemplo, a volta da tuberculose, a volta da sífilis, tá? Nós estamos num ano de epidemia do dengue, 250 mil casos de dengue no Brasil, né? Então, nós estamos mapeando onde estão os casos de dengue e como é que o Covid está entrando, porque uma pessoa que acabou de sair de uma dengue, ela está com todo o sistema imunológico fragilizado. Então, em que país do mundo chegou o Covid com essas condições epidemiológicas que eu estou falando? Em que país do mundo você tem 250 mil casos confirmados de dengue? Esse país chama-se Brasil, onde está entrando o Covid, né? Bom, mas aí tem um mapeamento interessante da força da comunidade. Eu queria olhar um pouco para esse lado, mas a pergunta, Fabiana, as comunidades, né, mais pobres, vulneráveis, sabe, estão acostumadas há muito tempo, né, na própria história do Brasil, de serem desassistidas, né? A dificuldade do Estado chegar dentro dessas comunidades. Então, você tem uma organização comunitária muito forte. Então, as lideranças comunitárias, quer dizer, existe uma rede que está se organizando, né, de várias formas de organização. Por exemplo, as rádios populares pela internet estão conectadas para a disseminação das informações, para conseguir entrar dentro dessas favelas, desses bairros. Agora, a fala do Bolsonaro, isso é um outro. Eu li um artigo na revista, no jornal, no Le Monde Diplomatique, né? Que a fala do Bolsonaro desmobilizou muito as comunidades das favelas. As próprias lideranças dizendo uma dificuldade de trabalhar, porque, de fato, como chamou o Wagner, apesar de tudo isso, o Bolsonaro ele tem um apoio social, né? 30% da população apoiando, isso não é pouco, diante de tantas atrocidades que ele cometeu, crimes que ele cometeu, inclusive, ferem a Constituição brasileira. No último ano, ele tem 30% de apoio, né, da população. Mas esse apoio ele está perdendo e vai começar a perder dentro do, do, do grupo mais, né, mais cristalizado do apoio dele, quando, infelizmente, começarem a chegar os óbitos, porque o Brasil não vai ser diferente. Não tem como ser diferente. Todos os exemplos que nós já assistimos no mundo afora, né? Os óbitos virão, infelizmente, e dos desassistidos, cenas muito tristes nós vamos assistir, que não tem nem onde enterrar
o corpo do seu familiar, né? Então, nós temos que acompanhar dia após dia, nas próximas semanas, o que é que pode ocorrer nesse país, né? E se essa opinião aí, né, vai pesar, mas que realmente está em xeque, assim como a liderança desse presidente, de alguns líderes religiosos também. Eu acho que alguns líderes religiosos vão sair completamente desacreditados desse processo. É o que eu imagino. Agradeço aí. Aqui o Henrique está trazendo uma questão. Cerca de 20 minutos, o jornal O Globo anunciou que Bolsonaro decidiu demitir o ministro Mandetta até nesta segunda-feira. A partir disso, gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre o que isso pode significar para essa crise, já que foi levantada entre governadores e governo federal. Raul, se quiser comentar, anunciou demissão do Mandetta. Eu não, esse fato é um furo de reportagem, né, do Henrique, e vamos ver até o fim do dia, porque a relação entre eles já está totalmente esgarçada, né? O ministro da Saúde tem mais popularidade do que o próprio presidente, tem uma credibilidade, um diálogo com o Congresso e com os governadores, né? Mas o Bolsonaro tem o poder da caneta, né? Então, essa demissão, né, pode ser mais um fato dentro dessa degradação, né, da, do poder dessa presidência, como estava falando o Wagner. Quer dizer, há um esvaziamento, um isolamento do presidente, né? Agora, a saída do Mandetta nesse momento é extremamente grave, né? Porque ele, apesar, né, você pegar a história do Mandetta, certo? Ele é alguém que apoiou o golpe contra a presidente Dilma, ele queria privatizar o SUS, você pegar o histórico desse político, né? Mas a gente tem que reconhecer, né, que diante da crise ele está se saindo muito bem, está saindo muito bem. Eu gosto muito de ver ele com o colete do SUS, ele está defendendo o SUS e ele está cercado dos melhores pesquisadores brasileiros. Ele é respaldado pela ciência, pela técnica, pela tecnologia, né? Então ele está muito bem assessorado, né? Ah, então, não sei, eu acho que isso daí pode se agravar ainda mais a situação do Bolsonaro, mas num momento muito delicado do Brasil. Então, é um exemplo, e como nós, os geógrafos, nós temos que acompanhar o calor da notícia, né, Wagner? Aprender a lidar também, isso é uma questão, o fato jornalístico, né? E outra coisa é o fato geográfico. Então, como é que a gente lida um pouco com essas coisas e fazendo a leitura do que está ocorrendo, né? Mas se isso se consumar, né, vamos acompanhar aí. Segundo está informando aqui o Matheus Caruso, o novo ministro seria o Osmar Terra, que, ao que parece, a semana passada divulgou aí um gráfico sem muito fundamento científico, dizendo que o isolamento social, o distanciamento social não foi eficiente na Itália, né, para combater a expansão do vírus. Quando ele esqueceu, na verdade, que tem, como nós sabemos, tem um delay, né, entre casos infectados e até a manifestação da doença. Lógico. Parece que ele não percebeu isso e, infelizmente, enfim, isso acabou ocorrendo. Não sei, né, se ele vier a culpar, certamente vai ser o fim do distanciamento na escala federal. E aí sim, Raul, a questão federativa que você colocou vai entrar em choque, porque, só para dar o caso de São Paulo, o governador acabou de reforçar por mais 15 dias, Exato. e ele tem poder constitucional para fazer isso. Nós vamos passar a ter aí uma disputa mesmo entre poderes. Foi uma das poucas aulas que eu consegui dar para os alunos, né, que havia acabado de começar o semestre, mas justamente a questão das escalas dos poderes e as atribuições de cada poder, de cada escala. Nós sabemos que a saúde está vinculada, no caso, e você conhece muito bem isso, os alunos também, imagino que já estão sabendo, ela está na escala municipal, ela é hierárquica também, né, chega até a escala estadual. Então, fica aí uma questão muito séria, em que medida que nós vamos ter aí a superação desse impasse político, que, do meu ponto de vista, aí seria de fato o suicídio político do Bolsonaro, porque ele vai tirar talvez o último bastião de credibilidade popular do seu governo, né? Mas, independente desse erro que ele vai cometer, eu acredito que a população brasileira vai ter um prejuízo muito grande, porque vai haver uma mudança estrutural na condução
da política pública nesse momento de crise, e aí as consequências podem ser dramáticas, aumentando ainda mais, infelizmente, os óbitos. Não sei se você lembra, Wagner, né, que num episódio do fim, quase do fim do governo da Dilma, que o próprio Supremo não aceitou a nomeação do ministro Lula, né? Sim, verdade. Então, o próprio Supremo já disse que qualquer decreto do presidente sobre isolamento social vai ser anulado pela própria Justiça por vários princípios que constam na própria Carta Magna, que é a questão de preservação da vida, né? Isso é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, a defesa do ambiente, do ser vivo, né? Da natureza e dos seres humanos. Então, com base nessa cláusula pétrea, você tem um fundamento para o próprio Supremo tornar nulo o decreto. Então, se agravando ainda mais a crise institucional, porque o presidente decreta e o Supremo anula o decreto. Então, meus amigos, talvez essa semana prometa. Lamentavelmente, além de termos uma crise de saúde pública, né, dada a conjuntura da pandemia, temos também uma crise institucional e política da maior monta, o que torna o caso brasileiro absolutamente sui generis e que vai gerar aí, do meu ponto de vista, infelizmente, uma série ainda de questões e enfim, de temas para a gente estar refletindo. E acredito aí sim que nós devemos manter essas reuniões, né? Pelo menos toda segunda-feira a gente vai manter. Eu estou em contato já com outros colegas também para convidar para discutir. E me parece que, além do presente, temos que discutir o futuro, né, Raul? Porque uma ação como essa pode mudar completamente, né, o futuro, em especial da população mais carente, tentando aí também amarrar um pouco com a questão da Fabiana, e já que, infelizmente, a doença chegou também à população de baixa renda, que vive de maneira... Bom, são 45 mil habitantes por quilômetro quadrado em Paraisópolis. Acho que isso já dá para vocês. É impossível falar em isolamento social, distanciamento social, com essa densidade demográfica, né? Exato. E só para lembrar também, acho que vocês devem ter visto, o Japão está revendo já também o seu não isolamento social, né? Tá, pelo menos eu não consegui ler a matéria rapidamente, mas anunciou também que vai passar a rever essa questão. Enfim, para a gente não estourar muito o nosso tempo e também para os alunos que estão aí com dificuldade com a internet, nós chegamos a 45, 46 pessoas no pico, fiquei muito feliz. Estou revendo aqui alguns de vocês, ex-alunos e frequentam o nosso grupo de pesquisa, os alunos da graduação. Alguém teria mais alguma questão? Aproveitando daí o tempo à disposição do professor Raul, que está muito ocupado, envolvidíssimo com todas essas questões. A Tabata está apresentando uma questão aqui. Os senhores acreditam que após a pandemia, países como a China mudarão suas relações com o Brasil, por exemplo, nas importações? Raul, se você quiser comentar, por favor, depois eu posso fazer um comentário também. Aí um assunto mais para o especialista Wagner, né? Mas tudo indica que não só o ministro das Relações Exteriores, mas como o próprio ministro da Educação, né? Com posicionamentos extremamente irresponsáveis para o cargo que ocupa, né? Já está trazendo consequências. Mas se a gente colocar num cenário pós-pandemia, né? Você tem aí uma crise na União Europeia, você tem uma crise do grupo do bloco dos 20, né? Dos 20 países mais desenvolvidos, do qual o Brasil tem assento, né? E não participou da reunião. Uma série de questões aí do espaço mundial e da regulação, inclusive, dessa circulação do espaço mundial, porque essa pandemia ela foi a primeira, mas não será a última. Pode estar certos disso, dadas as características, né, do mundo de hoje, e a velocidade da circulação, né, de pessoas, mercadorias, sempre foi um risco a ser considerado, mas agora a gente tem fatos concretos, né, para colocar na mesa e analisar. É isso que eu queria dizer, Wagner, agradecer o convite, né? De fato, daqui eu já vou entrar numa outra reunião, mas que a gente continue esse debate e aproveitar essa aproximação com você, e eu vou te convidar para uma discussão aqui com a gente também, tá bom? Muito obrigado. Vai ser um prazer, Raul, à disposição, e só para não deixar a Tabata sem resposta, eu queria fazer um breve comentário. Veja, sim. A China, ela pode ter escamoteado os dados, enfim, mas, de todo modo, ela conseguiu controlar a epidemia, o que tudo indica, a pandemia, né, na escala local, a epidemia,
E, principalmente, ela está praticando o chamado soft law, né? Porque ela está enviando material gratuitamente para a Itália, enviando material para outros países, né? E é evidente que me parece que ela vai sair fortalecida dessa conjuntura. O próprio presidente Trump está sob ameaça, já que nós estamos vendo hoje, infelizmente, o principal foco, né, que era a Europa, se transferiu para os Estados Unidos da América, o que coloca em risco também a própria liderança do Trump num momento de conjuntura eleitoral e, ao mesmo tempo, essa fragilização que o professor Raul colocou muito bem da própria União Europeia. Então, a China certamente será um grande ator nesse pós-pandemia. E eu também queria dizer o seguinte, diferente do que acho que eu comentei com vocês a semana passada, né? Essa imersão da China não é por causa da pandemia. A gente vê aí algumas notícias meio curiosas, né, dizendo que a China criou o vírus para virar uma potência mundial. É uma bobagem isso, porque a China já era uma potência mundial, independente da pandemia. O que ela está conseguindo fazer é algo que ela nunca conseguiu fazer antes, que é exercer o soft law. Então, na verdade, se alguém quis combater e atrapalhar os planos da China, ao contrário, acabou ajudando, já que, na verdade, ela está conseguindo aí maior espaço junto a populações, inclusive onde ela não tinha menor presença, como é no caso da União Europeia. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado. Para os alunos também fica aí o agradecimento. O pessoal vai começar a agradecer o Raul também, enfim. E, Raul, a gente vai postar isso aí nas redes sociais da faculdade, e os alunos também, imagino, devem ter suas redes sociais. Eu só vou tentar introduzir o cartaz no começo, o belo cartaz que a Isabela criou, e assim que subir eu passo o link aí também, e fico à disposição, eventualmente, para a gente poder fazer um bate-bola sobre essa questão aí, tá bom? Tá bom, obrigado aí. Tchau, pessoal. Parabéns aí pelo espaço que vocês criaram nesse momento difícil, que nós temos que estar unidos, e daí é uma forma de estar junto com os alunos, conversando com eles, né? Parabéns, Sim. Wagner. Até mais. Tchau. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu, Raul.